Fala aí, rapaziada, moçada, tudo tranquilo? Tô mandando para vocês aqui esse videozinho de correção dessas 4 questões aí do início do nosso bloco de exercícios do módulo 10, que eu pedi ontem lá na plataforma que vocês executassem, né? Eles são bem simples e a gente vai tentar matar isso agora para fechar aí o nosso espaço urbano, né? Que nós conversamos aí ao longo dessa quinta e sexta. Muito bem. Número 1. Nas figuras a seguir, as setas indicam movimento pendular diário. Residência, local de trabalho, residência. Aquilo que nós conversamos, né? Sai como um pêndulo de uma cidade para outra e todos os dias essa migração acontece. Então ele mostra lá 3 espaços, 1, 2 e 3, né? Depois abaixo espaços 4 e 5. Então há movimento aí na direção de 2 para 3, movimentos de 1 para 4, intenso movimento. Temos movimentos aí de trocas, né, entre 4 e 5, com 1 para 4 e 1 para 5. E no enunciado ele fala assim: as imagens 1, 2, 3, 4 e 5 representam respectivamente os seguintes elementos da rede urbana. Olha que legal a maneira como ele vai se colocar. Letra A, centro isolado, né? Se você reparar bem, aquela manchinha menor lá que representa 1, ele não se comunica com nenhum outro, né? Não existe uma comunicação direta com nenhum outro, então ele vai ser o centro isolado. Depois aglomeração com conurbação, é o 2, a gente viu bastante, que quando integra fisicamente, repara ali que nós temos aqui, ó, uma conurbação, tá vendo o contato aqui, ó? Esses são 2 lugares diferentes, eles se integraram em conurbação, aquela integração mais do que econômica, política, integração física, né? Depois nós temos uma aglomeração sem conurbação, que seria o 3, olha lá o 3, tem contato entre eles, mas não tem uma conurbação, olha lá, uma intensa troca entre eles, ó, mas sem haver um contato físico, né? Eles influenciam diretamente, pessoas vão e vêm, mas sem contato físico. Depois, no 4, uma metrópole, e no 5, megalópole. Por que a 5 é megalópole, gente? Porque houve aqui, ó, por esse fluxo demonstrado, uma interação entre as metrópoles. E reparem você que tem região metropolitana aqui, ó, conurbação, e tem região metropolitana aqui, ó, conurbação. Então por isso que é aí a nossa querida letra A, ok? Vamos agora então para a página seguinte, número 2. Acho que é bom que continue aqui deitadinho, não, acho que agora vai ser melhor se a gente ler em pé. Número 2, tá aqui na tela, ó. A câmera para cá, tem essa imagem aí, retirada de um site, né? E está mostrando de maneira bem clara aí na imagem como que 2 espaços tão diferentes se integram, né? Nós temos aqui abaixo, ó, barracos, né? Uma especificidade aí de ocupações irregulares, quase sempre por trabalhadores pobres, né? A gente chama aqui no Rio de favela. E temos lá atrás prédios, né? Ó, prédios aqui de condomínios, sejam eles residenciais, sejam condomínios de oferta de serviços, né? Nós temos lá condomínios. Então, ele vai pedir para você no enunciado: no estudo das interações da sociedade com o meio físico, devem-se considerar fatores sociais, econômicos, tecnológicos e culturais estudados na dimensão do tempo e do espaço. Ao analisar a representação da paisagem urbana apresentada na imagem, conclui-se que as formas de organização do espaço consideram a dinâmica natural. Não tem nada de natural ali, né? Toda a paisagem é modificada, plenamente artificial. Então pula essa. Os aspectos da poluição das águas, como o depósito de resíduos sólidos, são de responsabilidade da população do entorno. Outra coisa que não está claro aqui na imagem, né? Deve ter até um problema de lixo urbano aí sim, mas não está dito isso aqui, né, na imagem. C, o modo de vida ribeirinho, tinha que ter um rio aqui, né, para ser ribeirinho, também não rola. A população urbana encontra diferentes formas de adaptação na adversidade. Essa opção não é muito ruim, mas olha a letra E. Contraste de formas revela as desiguais condições de vida da população da cidade. Gente, aqui não é uma cidade pobre,
uma cidade pobre e uma cidade rica. Aqui é o mesmo lugar, é a mesma paisagem, portanto aí deve ser o mesmo bairro, né? Então a gente tem aí um contraste intenso na cidade que demarca essa desigualdade socioespacial, né, como nós falamos nas nossas aulas aí. Bom, agora número 3. A aceleração dos fluxos de informação, propiciada pelas inovações no meio técnico-científico e informacional, tem repercutido em toda a vida social e econômica e, consequentemente, na organização do espaço geográfico mundial. Entre essas repercussões, podemos destacar: letra A, um aprofundamento da divisão técnica do trabalho e a ampliação da escala da produção e a utilização intensiva de energia na atividade industrial. A gente pode realmente destacar isso, mas ele está falando no enunciado do fluxo de informações, né, pelo meio técnico-científico, informacional. E aqui a letra A, ela trata muito mais da indústria, né, daquilo que é relativo ao aumento da produção de coisas, né, produtos, materiais. Então não é boa. Letra B. A diminuição da disparidade tecnológica entre países ricos e pobres, pois a difusão, não precisa nem continuar a ler, né? A diminuição da disparidade é grande diferença, né? A grande diferença entre os países existe, é real, permanece, não tem diminuído, né? A globalização aprofunda até. C. Redução dos fluxos migratórios internacionais. Os fluxos migratórios não diminuíram. Vai diminuir no dia que em todos os países nós tivermos condições iguais. Agora, por exemplo, Europa, tirando a pandemia, né? Mas Europa em crescimento, a moda é sair do Brasil para a Europa. Se cresceu dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos. Então, se eu não tenho uma igualdade de oportunidades de trabalho, é claro que a migração continua. Letra D. O desenvolvimento de uma hierarquia urbana mais complexa, pois as cidades pequenas e médias adquiriram novas possibilidades de acesso aos bens e serviços por meio do relacionamento direto com as principais metrópoles do seu país. É isso, né? Nós temos aí uma intensidade de trocas. Eu mostrei até para vocês isso lá no nosso PowerPoint, o esquema de urbanização clássica e o atual. O atual é muito mais complicado de entender, muito mais complexo. As trocas são muito mais intensas de várias regiões com a metrópole diretamente, né? Então, letra D é o gabarito aí. E por último, a número 4. Em Nova York, a habitação social vive o boom das rendas mistas. 50-30-20 é um termo quente na cidade estadunidense, eu prefiro falar, de Nova York hoje em dia. É também um apelido dos imóveis financiados pela prefeitura, que miram a integração das rendas mistas na habitação. Nesse modelo de empreendimento, 50% do total de unidades de cada prédio são ocupados por famílias de classe média, 30% por moradores de classe média baixa e 20% destinam-se a baixa renda. O presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional de Nova York, Mark alguma coisa, afirma que a instituição já financiou e construiu quase 8 mil apartamentos nesse modelo. Acreditamos que prédios com rendas mistas e bairros com economias diversas são pilares de comunidades estáveis. O Estado é um agente fundamental na produção do espaço, pois suas ações interferem de forma acentuada sobre a dinâmica e organização das cidades. A principal finalidade de uma política pública, como a retratada no texto, se ele está dizendo que vai misturar no mesmo prédio, né, pessoas de baixa renda e pessoas de classe média, passando aí pela classe média, né, como a gente conhece no Brasil, é porque está tentando se diminuir aquela disparidade da qual nós estávamos falando, né? Então aqui a diminuição ou a relativização, né, como a gente quiser, a flexibilização da segregação socioespacial que é a meta aí. Beleza, galera? Esse era o vídeo da semana. Obrigado e desculpe o atraso aí. Abração para vocês.